Olá! Vamos mergulhar fundo em um versículo que é tipo uma verdadeira linha divisória na Bíblia, sabe? Ele separa duas eras inteiras. Estamos falando, claro, de João, capítulo 1, versículo 17. Olha só, esse versículo, para muita gente, cria uma certa tensão, né? Parece que ele coloca a lei de Moisés de um lado e Jesus do outro, quase como se fossem forças opostas. Mas a verdade é que a relação entre eles é muito mais rica, muito mais profunda do que um simples cancelamento. Então, a grande pergunta que vai guiar nossa análise é essa: qual é a real entre a lei e a graça? Será que Jesus veio simplesmente para anular o que veio antes? Ou será que ele veio para realizar algo que a lei sozinha jamais poderia fazer? Vamos desvendar esse quebra-cabeça juntos. Para entender isso, acho que a melhor forma é usar uma metáfora bem poderosa. A lei é o diagnóstico perfeito e Jesus é a cura necessária. Pensemos um pouco. Ninguém fica bravo com o raio-x que revela uma fratura. Pelo contrário, a gente fica grato, porque esse é o primeiro passo para ser curado. E a lei era perfeita na sua função. Ela era exatamente isso, um raio-x divino que mostrava com uma precisão cirúrgica a fratura do pecado na alma humana. Ela mostrava o padrão santo de Deus e, ao mesmo tempo, a nossa total incapacidade de alcançar esse padrão. A lei nunca foi o problema, ela só não era a solução completa. Ela podia apontar a doença, mas não tinha o poder de curar. Agora vamos olhar um pouquinho mais de perto o papel da lei. É fundamental a gente entender que o apóstolo João não está diminuindo a lei. Muito pelo contrário, ele a posiciona como uma peça-chave, fundamental, na história que Deus estava contando. E o que é genial aqui é a distinção da natureza das coisas. A lei foi dada como uma ferramenta que se entrega na mão de alguém. Era algo externo, sabe? Escrito em pedra. Era uma sombra, um rascunho. Agora, em contraste, a graça e a verdade vieram através de Jesus. Elas não são um objeto, elas são a própria realidade, a substância da qual a lei era só um prenúncio. E se a gente for olhar o grego original, aí a coisa fica mais clara ainda. A frase "a lei foi dada", o nomos edote, usa um verbo na voz passiva. O que isso quer dizer? Que Moisés não foi a fonte da lei, ele foi o canal. A lei foi um instrumento divino, entregue de fora para dentro da humanidade. Então, o ponto central é este: a lei cumpriu seu papel com perfeição. Ela preparou o palco, tanto histórica quanto teologicamente. Ela criou a expectativa, mostrou a necessidade de um Salvador. Mas o protagonista da história da redenção, esse sempre foi aquele que ainda estava por vir. Isso nos leva direto do diagnóstico para a cura. Se a lei era o raio-x, Jesus é o cirurgião divino que traz a solução. E ele faz isso através de dois conceitos que são inseparáveis: graça e verdade. Primeiro, a graça, em grego, a charis. Muitas vezes a gente pensa em graça só como perdão, um favor que a gente não merece. Mas é muito mais que isso. É a capacitação divina, é o poder ativo de Deus que nos transforma de dentro para fora. Em Jesus, a graça não é uma ideia abstrata, é uma pessoa viva. E de mãos dadas com a graça vem a verdade, é a aletheia. No pensamento grego, isso é muito mais do que só o contrário da mentira. Significa a realidade definitiva, a substância por trás de todas as aparências. A lei tinha as sombras, os rituais, as figuras, mas Cristo é a aletheia, a realidade para a qual todas aquelas sombras apontavam. E aqui tem um segredo que a exegese revela que é incrível. Para graça e para verdade, João usa um verbo egeneto. É o mesmo verbo que ele usa lá em João 1,3. Todas as coisas foram feitas por ele. Isso é muito forte. Significa que a graça e a verdade não foram simplesmente dadas, como a lei. Elas vieram a existir, elas se tornaram realidade na pessoa de Jesus. Elas fluíram dele, porque ele é a fonte. Ok, mas e como isso funciona na prática? João nos mostra que não dá para ter graça sem verdade, e nem verdade sem graça. Tentar separar essas duas coisas nos leva a extremos que são, francamente, bem perigosos. E essa tabela aqui ilustra isso de um jeito brilhante. A verdade sem a graça vira legalismo. Ela nos esmaga com um padrão impossível de alcançar e nos transforma em juízes dos outros. Por outro lado, a graça sem a verdade vira liberalismo. É um sentimentalismo barato, sem um padrão de santidade, que nos deixa completamente sem rumo. É só quando as duas andam juntas, em Cristo, que a gente encontra a verdadeira redenção. É nesse equilíbrio perfeito que está a beleza do Evangelho. Jesus não passa um pano na verdade sobre o nosso pecado. Ele a expõe por completo.
mas no mesmo fôlego, ele oferece uma graça avassaladora para o perdão e para a transformação. Nele, a justiça perfeita e a misericórdia infinita se abraçam. E essa mudança toda, do diagnóstico para a cura, da sombra para a realidade, ela causa a transformação mais profunda que existe. Uma mudança total no nosso relacionamento com Deus. Pense assim, sob a lei, a relação era como a de um servo. Tinha um contrato, regras para cumprir, uma posição de serviço, quase de custódia. Mas sob a graça, a dinâmica muda da água para o vinho. A gente é adotado como filho, como filha e convidado para sentar na mesa do pai. Não por mérito, mas por relacionamento. Então, como a gente pode resumir tudo isso? Simples. A graça não anula a obediência. Ela é o motor da obediência. É o combustível que nos move a querer viver para Deus. E a verdade não é uma arma para julgar ninguém. Ela é o mapa que nos guia no caminho da santidade. Em Cristo, a gente recebe o pacote completo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A lei representava a tentativa humana de subir uma escada de obediência para tentar alcançar Deus. Mas a mensagem de João 1,17 é que o jogo virou. Deus não esperou que a gente subisse. Em Cristo, ele desceu até nós. A questão que fica é, a gente vai continuar tentando escalar por conta própria ou vai simplesmente aceitar a mão que foi estendida para nós?